Satisfação. Divaldinho já tem cadeira cativa aqui com nós no Semeador. Estamos recebendo um grande amigão nosso, trabalhador da cidade de Votuporanga, dirigente da casa Maria de Nazaré. Seja bem-vindo, fique à vontade que a casa é nossa e é um prazer recebê-lo aqui, Divaldinho. Boa noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, permita-nos sempre alcançarmos a própria paz. A doutrina espírita, uma doutrina por excelência, que abarca o conteúdo necessário para quem deseja alcançar a própria paz interior. Naturalmente que assenhorearmos-nos do conhecimento da doutrina permite-nos alcançar os horizontes mais amplos da vida. Viver não é fácil. Viver bem é dever de todos nós que filiamo-nos a uma doutrina, a uma religião, a uma filosofia, a um modo de vida. O importante é que toda religião que conduz o homem a Deus, ela é importante. Todas as demais religiões conduzem os homens à vida da retidão, da consciência do dever retamente cumprido. A doutrina espírita, em um dos seus postulados, a reencarnação. Naturalmente, que nós iremos ver nessa noite um tema, reencarnação de Segismundo. O espírito André Luiz, ele vai abordar para nós uma reencarnação, um fator de reencarnação. Se perguntarem para mim quantos, é inexplicável, 300, 400 casos de reencarnação. Cada um de nós tê-la-á de conformidade com a capacidade moral, intelectiva de cada coração. Então não basta definir que reencarnação é o que nós vamos ver igual para todos nós. Cada um tem uma nuance na vida espiritual. Cada um tem uma morte peculiar à sua personalidade. A doutrina espírita, ela vem mostrar-nos um dos fatores da reencarnação. Concomitantemente, tudo o que confere ao processo da reencarnação, é aí que nós vamos compreender a lei de ação e reação, o que é que ocorre dentro do reduto de uma família, a menor célula da sociedade humana. Esse trabalho foi elaborado pelo desenhista Mozart Couto. Todo esse trabalho é de um centro espírita em Santana, Zona Norte. Américo Sucena é um senhor que elabora os textos e depois o Couto e mais uma equipe, eles programam os desenhos. O livro é o Missionários da Luz, o Espírito André Luiz e também o médium Chico Xavier. Todo esse trabalho foi autorizado pela Federação Espírita Brasileira. Então nós vamos conhecer agora o processo da reencarnação. O cavalheiro do meio é Herculano, o de amarelo é o Alexandre e o outro é o André Luiz. Eles estão na cidade da casa transitória. Missionários da Luz, eles estão observando o templo e conversando. O Alexandre procura o amigo Herculano para pedir uma intercessão a um amigo que irá reencarnar. Poderiam dizer para nós: ah, Divaldinho,
Isto daí é política no mundo espiritual. Ora, não é cada um segundo as suas obras? Cada um segundo as suas obras. Nós vamos observar uma coisa: se eu tenho um automóvel, posso emprestá-lo para levar a alguém que está enfermo. Se a nossa casa, o semeador, tem condições de fazer uma mudança de uma família que está num outro bairro para este bairro, economizando R$800, devê-lo-á fazer. Estamos ajudando. O que ele, Alexandre, foi fazer é pedir um auxílio, uma intervenção para que o ajude, porque ele está vivendo um momento de muitas dificuldades. Aqui estão. Este quadro é o que vai desenrolar na reencarnação de Segismundo. Adelino é aquele cavalheiro lá em cima. Aqui é Raquel e o Segismundo. Na nossa vida, meus amigos, o Chico Xavier dizia-nos sempre: o orador, quando sai para uma palestra, deve levar consigo a esposa, para que não encontre a alma gêmea no outro caminho. É uma verdade. Nós vivemos imersos em um mundo de energias. Nós nos conhecemos pelo processo da reencarnação. Então é muito interessante o cuidado que nós deveremos ter. As pessoas, quando encontram afeto, carinho, atenção, solidariedade, muitas vezes elas se confundem devido ao excesso do tratamento que nós lhes damos. Na vida é preciso logo aprendermos com Jesus: vigiai e orai. Nós precisamos sempre estar atentos. Por exemplo, o médium passista, ele é convidado para aplicar passes numa residência. Ele deve ir antes, deve consultar um amigo para que vá junto, porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar. De repente, nós, homens, encontramos uma senhora que está desequilibrada, está num apartamento, ela pode pular. Nós sempre precisamos estar seguros, tanto o homem quanto a mulher. Ah, mas eu tenho Deus. Ora, todos nós temos deuses e morremos num acidente. Todos nós oramos e morremos no dia seguinte. A vida não manda endereço para ninguém, nem recado. O vigiai e orai é para a nossa vida, do cotidiano da nossa existência. Se eu narrar para vocês 10 casos do que ocorre conosco, os seres humanos, as pessoas que nos procuram, verão que existe muita coisa que nós desconhecemos. Adelino era namorado de Raquel, Segismundo, amigo de Adelino. O Adelino apresenta para o Segismundo a namorada, e ao cumprimentar a namorada, percorreu pelo corpo dele um frio, uma sensação libidinosa. Nós somos seres humanos. Comigo não ocorre. Não minta, todos nós sentimos algo. Nós não podemos esquecer que avizinhamos-nos da animalidade, que avizinhamos-nos das sensações físicas que ocorrem com qualquer um de nós. Agora, nós não vamos, porque o cão ladra para nós, nós não vamos abaixar e ladrar para o cão. Nós vamos ter compreensão que ele é um animal e nós vamos desviar do animal. Ao apresentar, ocorreu isso com ele. Raquel teve uma sensação estranha e os dois depois conversam, e ele diz para ela de chofre: estou
sentindo um frisson no corpo por você. Apaixonei-me por você. E ela disse: eu sinto algo diferente, mas amo Adelino, não quero nada com você. Ele ficou ofendido e colocou-se no ataque, insistindo, persistindo, envolvendo-a. E ela dizendo: não aceito, eu sou apaixonada pelo Adelino, mas não nego que sinto algo por você. Ele, sem saída, pensou: mato o Adelino, fico com ela. Não deu outra, foi lá e matou o Adelino. Ela soube, nunca mais o quis ver, e ela ficou enferma, caiu na prostituição e morreu nas zonas da tuberculose. Ele suicidou-se. Daí, de uma história, nasce um drama. De todos nós que estamos aqui, nascem dramas todos os dias, todo momento, se não usarmos a inteligência que difere do animal. Nós precisamos usar a inteligência. E daí, meus amigos, vamos caminhando para observar. Opa, acho que travou aqui. Técnico. Computador não é fácil. É quando demora um pouquinho, né? Isto, agora sim. E André Luiz e o Alexandre estão conversando da impressão que eles tiveram da cena que viram. Aqui é uma faceta da cidade do nosso lar. Estão vendo? Igorina Cunha, da cidade de Sacramento, ela foi levada pelo espírito Lúcius, que é o Camilo Flammarion, e que fez todos os desenhos para ela. E existe um livro chamado Cidade no Além, um livro muito bonito, elaborado, do nosso lar. Todos esses jardins são mais reais, mais bonitos, de uma beleza ímpar do que os nossos olhos possam ver. Outra vez, meu filho, está com a zica. O computador está com a zica. É aqui, não vai? Quer ver? Eu vou apertar de novo. Meus amigos, aqui é um laboratório no mundo espiritual, um laboratório do processo do mapeamento reencarnatório daqueles que estão vinculados ali. Existem trocentos mil laboratórios no mundo espiritual. Aqui, diz o instrutor, só que tem que ler o livro. É tanta beleza que as palavras não dão para reproduzir. Ao entrar, aquela estátua à direita como à esquerda, são dois bustos vivos. O André Luiz começa a descrever todo o filamento das veias, o mundo venoso, começa a descrever o músculo cardíaco, o palpitar, as cavidades todinha do músculo cardíaco, vai descrevendo o cérebro e mostrando em detalhes, a olho nu. Todo mundo que entra nesse laboratório pode observar a entrada como se fossem estátuas vivas. O coração pulsa, meus amigos. A medicina hoje moderna, ela tem órgãos dessa forma que você possa ver. Imaginemos isso escrito em 1943. Nenhuma faculdade tinha um corpo visível a olho nu, como nós temos nas telas do computador. Lá, em 1943, quando escreveu, já tinha todo esse trabalho. E ao adentrar, eles são recebidos. Ah, meu filho, está tudo descontrolado. É aqui que eu aperto, olha aqui, ó. Só um minutinho que o técnico vai ver. Ele não está obedecendo aqui, ó. É só para frente.
Bom, vamos lá, meus amigos. Voltou tudo, eu outro. Vamos chegar lá. Aqui é um jovem Manassés. Ele aparece tão jovem assim porque a sua última encarnação foi junto com o Cristo, e ele tomou da mesma figura à época para continuar trabalhando no mundo espiritual. Aqui é um outro instrutor espiritual e o André Luiz também conversando sobre um grupo que vai reencarnar e vão mostrar para nós. Aqui chega um cavalheiro trazendo o mapa da estrutura dos engenheiros do processo de reencarnação. Dir-me-iam os senhores, mas todos recebem o mesmo tratamento? Não. Estamos vendo o caso do Segismundo. Muitos são atendidos da mesma forma? Não. São diversos os mapeamentos do processo reencarnatório de cada coração. Nós vamos estudar agora o mapeamento dele. Vejam o laboratório no mundo espiritual. Um médico, junto dele, o André Luiz, estudando o cérebro de um dos que vão nascer. Todos estes são engenheiros de corpos, engenheiros que vão preparar os futuros corpos dos reencarnantes. É muito interessante observarmos. Olha só a sala de computação. Agora imaginemos isto daqui, escrito em 1943. Isso é todo um laboratório no mundo espiritual para um processo de mapeamento da reencarnação. Vejam os senhores que aqui estão estudando um corpo. Médicos, arquitetos e a jovem que apresenta o mapeamento do seu corpo, ela pede para renascer outra vez com a mesma beleza que tinha no antanho, com a mesma formosura. O instrutor redargue a ela: mas você sabe do perigo que vai ocorrer com você, ou do que vai correr com você? Sei. Só que dentro do mapeamento reencarnatório dela, ela escolhe toda a beleza, só que aos 23 anos ela vai ter uma disfunção da tireoide, uma glândula hormonal violentíssima que causa problemas, e as pessoas desavisadas acham que é mediunidade. É um descontrole da glândula hormonal que leva o indivíduo a ter sensações até mediúnicas, mas que precisa ser tratado a glândula da tireoide, esse hormônio violento. Bom, nesse exato momento ela vai ter uma disfunção, nenhum médico descobrirá, e ela passará a ter 230 quilos. O rosto será de uma beleza ímpar, mas ela vai viver com a deformidade do corpo para poder consciência avaliar o que ocorreu com ela diante da existência. Cada um de nós que estivermos passando por um problema, temos que analisarmos como nós estamos diante da vida. Como eu vivo? Por que sofro? Existe uma causa que é o nosso passado. Existe a causa atual, que é a nossa imprudência diante da vida. Um amigo meu esteve agora em novembro do ano passado num médico pneumologista. Apareceu-lhe um nódulo, ele é fumante e foi no pneumologista. O pneumologista olhou as radiografias, viu todo o mapeamento e disse a ele tratar-se de um tumor depois da biópsia cancerígeno. O moço saiu do gabinete e em seguida sai um médico fumando o seu cigarro. Ora, o médico tem conhecimento de causa, mas não tem conscientização do que provoca o tabaco no pulmão. Ele conhece, como muitos de nós sabemos, mas falta-nos conscientização, porque a vida, quando o indivíduo conscientiza-se,
ele não mais precisa daquilo, ele passa a viver sem depender daquilo ali. Vamos ver um outro aspecto. Esse sujeito aqui está apresentando um novo corpo que ele terá na terra. Vejamos que interessante. Estas pintas no estômago dele irão nascer com ele. A lei de Deus, ela é uma lei de justiça, não é lei de cobrar impostos de ninguém. A lei é de amor. Ele nascerá com a propensão de desenvolver o câncer no estômago. Este garoto, este homem, foi a uma balada, a uma rave, e desfrutando do ambiente, um dos amigos chamou o outro para os tapas. Os jovens acham que são ainda como Durango Kid, resolve na bala. Nada disso. E ele entrou na briga e desferiu vários golpes de faca no abdômen de outrem. Ele lesou a ele mesmo. Tudo que nós fizermos a outrem, nós somos o lesado. Tudo. Então é por isso que nós devemos pensar. Tudo que nós fizermos, lesa-nos em primeiro lugar. E ele acaba de lesar ele mesmo. Então ele vai nascer com a propensão, vai ter uma gastrite durante 30 anos. Refluxo, uma coisa terrível. Ele vai ter. E ele vai saber o que é uma gastrite. Ele vai consultar, vai ter momentos de leveza diante do problema, depois volta a carga outra vez, e se ele não tiver bases de vida, se não tiver estrutura moral para vivenciar a sua existência, ele passará a desenvolver o câncer estomacal, retirando o estômago, vivendo ligado a um tubo no intestino e tendo problemas que só ele saberá a dificuldade enorme de desenvolvê-la. Agora começamos o processo da reencarnação de Segismundo. Os espíritos estão chegando no lar onde vive Adelino, Raquel e o menino João. Meus amigos, quem faz o culto do Evangelho no lar é isto daqui. Todo dia que fizer o culto, todas as vezes na semana, na hora aprazada, os benfeitores espirituais, que são os guias da família, espíritos simpáticos ao indivíduo, espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos de toda a ordem e daqui da comunidade do semeador, eles todos registram as famílias e ali estão vinculados na hora do culto para a assistência. Isto é fato real, é inconteste. Eles ali estarão quando nós nos reunirmos em nome do Cristo. Mas aqui é para a reencarnação do Segismundo. Vedes, Adelino, Raquel e o menino João trouxeram os benfeitores espirituais dentro da casa dele o nosso Segismundo, o que vai reencarnar. Agora imaginemos ter dentro da casa um inimigo. As sensações são desagradáveis. Muito comum e muito frequente nos centros, a pessoa chegar: seu Divaldinho, eu vim aqui, o meu marido, ele não pode ver o meu filho, ele agride e mima o outro, agride aquele. Então isso é um processo de reencarnação. Se nós não buscarmos nos entender através da religião, tornando-nos religiosos de fato, nós engalfinharemos nas brigas, nas contendas, nas discórdias. Então nós precisamos de uma religião. Qual? A que melhor adapta-se o indivíduo. Nós precisamos de entender que a vida tem explicações plausíveis, justas, equânimes, quanto a lei de Deus assim o é. Então este está dentro da casa daquele que ele matou no passado e retorna, vai ser filho de Raquel e
filho do Adelino. Ele está com medo. Os espíritos estão dizendo a ele: calma, fique tranquilo, não apavore. Vedes a cena e os espíritos ajudando. Por que ele está assim? Porque no lar dele tem um inimigo. A energia não é salutar. Qualquer um de nós que, estudando o livro dos Espíritos, veremos as antipatias naturais. Você olha para a pessoa e fala: não gosto de você, não me simpatizo com você, eu estou por aqui com você. Então nós temos esses repentes na nossa vida. Muita vez é por problemas ocorridos. O menino que está atento à conversa, e todo mundo sabe que uma criança dentro de casa fala muita vez aquilo que nós nem esperamos, e repentinamente o menino começa a ser auxiliado por Alexandre, e o menino diz: papai, você está muito triste. Você sempre chega em casa do trabalho e conversa conosco, fala com a mamãe. Você chama-me para perguntar como foi o meu dia. Eu estou estranhando. Você não fala nada, você está calado, você não diz uma coisa, você está muito triste. Meu pai, o que é que aconteceu com você? A mãe intervém, dizendo que o marido está com muita dor de cabeça, com muitos problemas advindos de todo o setor financeiro da família. O menino convida então o pai à oração que toda noite eles fazem ao dormir. Lembremos-nos a importância de torcer o pepino da criança cedo, porque depois de grande não compensa, é de pequeno que torce o pepino. A evangelização infanto-juvenil que a casa tem é um espetáculo. A criança não pode ficar no salão, tem aula para criança, específico para aprender. As professoras renunciam à palestra, as professoras se dedicam, as professoras fazem curso, trabalham fora das horas para que os nossos filhos recebam a formação. Então a cooperação de nós, os pais, é de suma importância. Inadmissível deixar uma criança de 7 anos em casa, vir ouvir a palestra e o menino perde a evangelização enquanto fica no videogame. Mas quem pariu deve ser responsável pela criança. Meus amigos, olha a oração. Nesse momento em que eles estão orando, os espíritos estão preparando o casal, logo logo estarão fora do corpo. Vejamos, isto daqui ocorre conosco todas as noites. Agora, quando nós nos preparamos a contento, ora, quem é de nós que dorme sem escovar os dentes, sem tirar a maquiagem, as mulheres, tirar a pasta de Lancôme, de Helena Rubinstein? Quem é que dorme sem tirar o batom? Ninguém. Tudo tem que ser reposto. As mulheres passam o hidratante, nós os homens caprichamos para dormir, batemos no pé de galinha que está do lado, deitamos-nos com tranquilidade. Para o corpo e a alma, que é imortal, que não termina com a morte do corpo. O corpo vai embora. E a alma, que é imortal, que alimento nós estamos lhe dando? A oração, uma página. Ah, mas eu fiz sexo. Não importa, sexo é maravilhoso, é uma bênção na vida do ser humano. Oração é oração, sexo é sexo, e comer uma macarronada é outra coisa. Nós precisamos ter compreensão e orar para dormir agradecendo a Deus as dádivas que a vida e o dia nos ofertou para uma experiência. Nesse exato momento, vocês estão vendo esse cordão? Uai, ninguém viu? Viram o cordão? Ótimo, pensei que fossem mudos. Aqui outro cordão. Eles estão presos ao cordão prateado que fala o André Luiz. Ele sai, vai lá no fundo do salão, ele volta e o cordão está preso nele, não sai. Ele pode ir aonde ele quiser. O cordão prateado, que é preso da base do crânio aqui embaixo
ao perispírito que vocês estão vendo. Este daqui não é o espírito adelino, esse é o perispírito do espírito adelino. Esse daqui. Allan Kardec define em O Livro dos Espíritos que o espírito é uma centelha, uma luz, um clarão, uma flâmula, não tem forma. O que tem forma é o perispírito. Olha o corpo aqui e a forma perispiritual. É o liame entre o corpo e o espírito. É o liame que prende eles. Os espíritos estão todos em volta. Ele sai do corpo ressabiado, com medo. Por que ele sai com medo? Porque ele está sentindo a presença do Segismundo, que não lhe é afeito. O nosso Adelino, ele é católico. Quando ele vê o Alexandre, ele começa a dizer: ai, que bom, anjo bom que você veio agora. Eu não sei o que ocorre. Eu olho para aquele cavalheiro e sinto mal. Eu não fico bem ao olhar para ele. E o Alexandre, dentro da concepção católica dele, dá-lhe a orientação de que é um amigo, que precisa ser perdoado por problemas que eles tiveram. E aí vai orientando, vai dando-lhe instrução. No final, eles estão envoltos pela presença dos espíritos. O perdão não ocorre do dia para a noite. O perdão leva milênios para dissolver. O que nós estamos vendo aqui é um envolvimento. Se nós nos reunirmos em conversa, poderemos até nos abraçar, mas aquilo que está em nós não sai, leva tempo, precisa ser trabalhado, crestado as arestas, modificado a paisagem, entender que o outro erra tanto quanto eu erro, que todos nós erramos, e assim sucessivamente. Eles estão todos envoltos. Agora eles estão felizes pelo primeiro reencontro que tiveram entre o futuro pai e o nosso Segismundo. Aqui os espíritos todos se preparando para a continuidade do processo da reencarnação. Vedes a alegria em que está o casal. Já passou aquela sensação. O nosso amigo Alexandre está com um mapa cromossômicos do futuro reencarnante. Ele tem toda uma estrutura onde poderão interferir e ajudar o nosso Segismundo. O Segismundo, lembrem-se que ele se matou. Ele vai nascer dependente da mãe. A mãe vai o ter o dia inteiro para tomar conta. Ele vai nascer com problemas cardíacos seríssimos, não poderá casar-se, vai viver às expensas do pai e da mãe. A mãe que ele amou como mulher, desejou, vai tê-lo nos braços. A lei de Deus é perfeita. O pai que ele tem aversão, ele terá que entender o pai, compreender o pai, ajudar o pai, trabalhar com o pai e ao mesmo tempo receber os mimos da senhora sua mãe. Então, a lei coloca-nos juntos para quê? Para aprender. A única finalidade é para aprender. É preferível, às vezes, muitos jovens dizem: meu pai é quadrado, eu não aguento mais, meu pai é quadrado, minha mãe é quadrada. Digo-vos, é preferível que o pai e a mãe sejam quadrados, porque quando cai, fica no mesmo lugar. O pai redondo rola a ribanceira abaixo e você nunca é educado, nunca tem formação alguma. Então é preferível que o pai seja um pouco quadrado, porque fica nos postulados do processo da educação, que é muito bom. Educar hoje é uma arte das mais importantes da vida. Agora nós vamos ver aqui o restringimento. Livro dos Espíritos trata do restringimento do perispírito. Nós vamos ver aqui
o nosso amigo Segismundo receber o tratamento. O Livro dos Espíritos orienta-nos que o perispírito tem propriedades e funções. Depois todo mundo tem que ver. É por isso que ele vai restringir o seu perispírito. Olha, o nosso lar visto de longe. O nosso lar está na psicosfera da Terra, onde todos nós que saímos da Terra passamos pelo nosso lar. Não ficamos, passamos até pelo umbral. O umbral circunvizinha-se toda a crosta da Terra. Passamos pelo umbral. Uns ficam, outros não. Na verdade, é uma experiência inusitada. E aqui, o Alexandre está dando passes transversais e longitudinais para que ele possa restringir. Olha o nosso amigo como está. Aqui tem claridade, não dá para ver, mas é uma forma fetal. Não sei se aí no fundo conseguem ver. Ele está um bebê, uma forma fetal. O perispírito tem a propriedade de elasticidade, penetrabilidade, ele restringe, diminui, e assim a plasticidade que ele tem permite isso. Aqui, enquanto o casal está na relação sexual, no coito, eles têm no mundo espiritual a forma perispiritual, o espírito, o perispírito do novo reencarnante. Está aqui, que vai num processo renascer. Opa. Bom. Ele vai diminuir o brilho. Vamos voltar à imagem. Vamos ver se dá para voltar. Para vocês verem o restringimento. Dá para ver, né? Melhorou. O professor ali anota 1000. Olha aqui o tamanho. Olha a diminuição. O perispírito tem toda essa propriedade e vai diminuindo. Ele, Segismundo, vai ganhar uma outra forma quando da união que nós vamos ver. Agora, professor, não passa. Acabou a pilha. Acho que acabou. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Tem que virar aqui. É. Meus amigos, vocês estão vendo que eles adentraram o quarto. O casal está dormindo. Olha a alegria de todos os amigos. Vocês já viram nascer? A Vilma, quando nascer o neto, vai para o hospital, vão os amigos, todo mundo vai esperar a chegada do neto. É aquela alegria. A mesma coisa ocorre no mundo espiritual. Eles estão aqui aguardando o casal, a mãe dela, da Raquel, e todos estão na maior festividade do mundo. Olha só o movimento que se tem. A mãe recebendo a criança no mundo espiritual, enquanto eles estão descansando, dormindo. É um fator preponderante. Aqui ela segura junto dele a forma fetal do nosso amigo, que passará por um período. Meus amigos, aqui os técnicos da reencarnação dirão a algumas pessoas, mas o Divaldinho está viajando na maionese. Não, é uma realidade tão bela que muitas vezes escapa às sensações de todos nós. É uma realidade que é só quem estuda pode entender, tem que estudar. O Espiritismo não é uma doutrina de não estudar, tem que estudar para entendê-la, porque ela exige conhecimento. Aqui, os espermatozoides, após serem ejaculados pelo homem, eles correm pela trompa de Falópio por 72 horas até fecundar o óvulo. Olha só a beleza. Os espíritos estão observando todos os espermatozoides e vão elencar um que tenha mais ou menos os cromossomos elaborados por eles, os espíritos.
técnicos especialistas em analisar o espermatozoide que está em condições melhores para aquilo que fora programada a reencarnação do Segismundo. Quando eles escolhem, eles lançam um jato de energia e ele então sai a galope, fecundando o óvulo, como nós estamos vendo. É uma das belezas da reencarnação. Aqui, nesse exato momento, qualquer indivíduo que fizer ou praticar o aborto é um crime contra alguém indefeso, que já está vinculado e que tem vida. Eu já fiz. A lei de Deus é uma lei de amor, não é uma lei de castigo. Não vamos nos lamentar e chorar, vamos aprender que nesse exato momento já está o indivíduo reencarnado. André Luiz, nas obras subsequentes, mostra que o espírito vai ter um período até os 7 anos de idade para completar o processo reencarnatório. Daí o processo da educação, formatar o indivíduo para que não haja amanhã choro e ranger de dentes dos pais. Então é preciso perseverança dentro do processo da educação. Aqui são os passes para o casal, já se completou o processo da reencarnação. Aqui é todo no mundo espiritual uma festividade, e aqui, alô, até logo, bye bye, os instrutores vão embora, que já se completou o processo da reencarnação. Meus amigos, a doutrina espírita por excelência, ela, ao explicar-nos o processo da reencarnação, nós poderemos observar a nossa família, eu, Divaldinho, a minha família, meu pai, meus irmãos e minha mãe. Qual é o vínculo que eu tenho com eles? Ora, com o conhecimento da reencarnação, eu consigo entender por que é que meu pai agia assim comigo, por que eu ajo assim com um irmão e que não o posso ver, o que é que faz com que o meu filho olha para o meu pai e briga comigo e chega até a dizer: eu meto a mão em você. Por que motivos dir-me-ia um filho assim? Por que é que a mãe rejeita num estado de febre puerperal a criança que acaba de ser jogada, expulsa do útero, e a mãe vai embora e a criança fica no chão ainda jogada? E a mãe nunca mais quer ver aquela criança. Uma febre puerperal que ocorre na minha cidade, ocorreu muita vez, e eu tive oportunidades de ajudar e ver, e sei quem é, e a mãe nunca mais quis ver a criança. E eu vi uma cena também, num estado de gravidez numa favela, a criança veio à luz do dia e a mãe gritava: tira daqui porque eu mato. E tiramos a criança, levou embora, e a mãe vive muito bem, e a criança vive melhor ainda sem a mãe. Ela teve a felicidade de ter a criança, ela teve um mérito extraordinário, e a criança encontrou aqueles com os quais deveria realmente ficar. A vida, ela é mais sábia do que nós pensamos. A doutrina espírita, ela é espetacular para orientar-nos, para resolver os problemas do coração humano, para explicar-nos por que vivemos as turras uns com os outros, por que vivemos na ignorância. Então, à medida que o conhecimento, os estudos que a nossa casa, o semeador, tem, devemos estudar para melhor viver. Muita paz e obrigado a todos.